equipe de louvor, em nome de Jesus. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. A leitura será na NVI. Iremos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Amém, irmãos? Evangelho de Marcos. Você pode abrir no seu aplicativo de celular, você pode abrir na sua Bíblia física de papel, e você também pode acompanhar no telão a leitura, que diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. O Senhor precisa dele. Nós vamos trocar essa frase por: o Senhor precisa de você. E você vai dizer isso para a pessoa que está do teu lado. Contando até 3, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: o Senhor precisa de você. Vou contar até 3 ainda. 1, 2, 3. Pode falar. Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Pai, nós louvamos até aqui. Ouvimos testemunhos de como o Senhor tem impactado vidas através dessa igreja. E pedimos que o Senhor continue incendiando os nossos corações, com o desejo de pregar, com o desejo de levar a Tua palavra. Livra-nos, ó Pai, de tudo, absolutamente tudo que nos embaraça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Eu perguntei no fim do louvor, quem cantou esse louvor, usa-me com coração? Quem cantou? Porque o tema da mensagem é exatamente isso. Deixe Deus te usar. Então, se você cantou, louvou a Deus, pedindo para Ele te usar, glória a Deus por isso. Que o Senhor realmente possa encontrar espaço no seu coração, para que você seja um instrumento dele nessa cidade, e aonde você estiver, aonde você for, que Cristo seja revelado através da sua vida, que as pessoas conheçam o amor de Deus através de você. Então é isso, deixe Deus te usar. E essa noite Deus já está batendo nessa tecla, desde os louvores até o testemunho, vai continuar falando conosco sempre, porque de fato nós queremos ser usados por Deus. Eu vejo muitas pessoas, pastor William, que querem ser usadas por Deus,
Mas eu não sei se elas estão esperando algo sobrenatural acontecer, um arrepio na coluna, uma voz profética, um anjo aparecendo para essa pessoa, para dizer o que ela tem que fazer. Porque embora queira fazer, às vezes não estão fazendo. Então, às vezes nós queremos ser usados por Deus, mas muitos de nossos talentos, eles continuam escondidos, estão guardadinhos. Há quem sabe louvar lindamente, mas não louva. Há quem saiba pregar de forma extraordinária, mas não está pregando. Há aqueles que têm talentos musicais para os instrumentos, mas não estão tocando os instrumentos para o Senhor. Há aqueles que poderiam estar servindo de forma maravilhosa na obra do Senhor, mas também não estão servindo. Quem dirá os testemunhos? Quantas coisas lindas Deus já fez na vida de tantas pessoas aqui. Quantos testemunhos lindos, que se você abrir a boca e começar a contar, irá impactar pessoas, irá impactar o bairro, irá impactar a cidade, talvez até nações, com o seu testemunho. Nós temos um exemplo de um testemunho lindo aqui na igreja, que é do irmão Gustavo com a irmã Laís, do seu primeiro bebê, e de como Deus mudou a morte em vida, na vida desse casal. E o dia que eles contaram esse testemunho aqui no altar, vidas foram impactadas, vidas foram profundamente aquebrantadas pelo Senhor. Eu acredito que tenhamos muito mais testemunhos aqui. Eu acredito que Deus tem feito na vida de muitas pessoas aqui coisas lindas também. Mas essas pessoas, pastor William, também não estão testemunhando, também não estão falando, não estão pregando isso, não estão mostrando ao mundo o que Jesus fez por ela, que são coisas lindas, são coisas maravilhosas, são coisas tremendas, porque Deus é lindo e Ele faz coisas maravilhosas, pode crer nisso, amém? Nós temos testemunhas aqui de curas, de milagres, nós temos testemunhos aqui de infertilidade, que Deus trouxe fertilidade, nós temos testemunhos aqui de prosperidades, nós temos testemunhos aqui de restauração, nós temos testemunhos aqui de coisas extraordinárias. No início do mês passado eu estava hospitalizado, e o diagnóstico era cirúrgico, mas Deus não permitiu, e eu estou aqui hoje, para a glória de Deus. Quantos testemunhos lindos você pode falar de Jesus? Você pode falar do amor de Deus. Então escute, deixe Deus te usar, deixe Deus te usar. Existem momentos de lágrimas, existem momentos de luto, existem momentos de profunda dor, mas não podemos nos esquecer dos grandes feitos do Senhor na nossa vida.
E principalmente, o maior milagre é você. O maior milagre, você pode, diga isso para essa pessoa, o maior milagre é você. Porque Jesus te encontrou, porque Jesus te amou, porque Jesus te perdoou. O que seria de você, de mim, se não fosse Jesus? Não seríamos nada, cairíamos no descrédito, mas somos um milagre do Senhor. Escute aqui, olha para mim aqui agora, bem nos meus olhos aqui agora, porque eu vou te dizer. Você é um grande milagre do Senhor, e Jesus te ama muito. Então tudo que foi falado, tudo que você já ouviu, contrário a esta frase que eu lhe disse, aqui agora, é mentira do diabo, é mentira do inimigo, porque você é importante, porque você tem valor para o Senhor, e foi preço de sangue, derramado na cruz do Calvário, amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele está a caminho de Jerusalém, e ele torna público a sua missão. Que missão? A missão que o Pai lhe deu. Ele agora deixa claro que ele é o Messias. Em muitos momentos, Jesus operou curas, milagres, e ele disse assim: olha, por enquanto não fale nada, não conte nada a ninguém, vá, fique na sua. Mas os milagres extraordinários, a pregação de Jesus já falava por si. O verbo vivo estava presente na terra. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Logos de Deus, estava presente entre os judeus, operando maravilhas. E agora Jesus, voltando com a sua comitiva, depois de passar por algumas cidades, por Betânia, a Bíblia diz que Jesus está voltando para Jerusalém, e nesse momento ele decide cumprir a profecia do profeta Zacarias, do capítulo 9, no versículo 9, que diz: alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho. Vou lhe situar aqui agora, dentro desse contexto. Jesus chama os seus discípulos, Jesus pede para eles trazerem um jumentinho, e agora Jesus monta no jumentinho, e ele entra em Jerusalém montado neste jumentinho. Havia uma multidão que estava seguindo Jesus atrás, mas havia também muita gente à frente, às portas da cidade, vendo Jesus chegar em um jumentinho, e se lembraram da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Pegaram ramos, pedaços de folhas, pegaram vestes e mantas e jogaram no chão. E enquanto Jesus ia entrando às portas da cidade, o povo gritava, o povo ovacionava,
e diziam: Hosana, Hosana nas alturas, salvem o rei, salvem o rei dos exércitos, o Senhor dos senhores, hosanas nas alturas, porque o rei está vindo. E aí ele era ovacionado, e enquanto ele era ovacionado, ele poderia deixar o orgulho entrar no seu coração e dizer: que momento bom, como é bom ser aplaudido, como é bom as pessoas valorizarem a minha pessoa como rei, como Senhor, como Salvador. Mas ao contrário disso, a Bíblia diz, dentro desse texto, dentro deste contexto, no capítulo de Lucas, para ser mais exato, que enquanto Jesus entrava montado em um jumento, ele olhava para a cidade, e ele começava a chorar, pastor William. Os olhos de Jesus se enchiam de lágrimas, e ele dizia: ó Jerusalém, o momento da salvação é agora, mas o juízo também virá sobre vocês. Jesus olha para aquele povo e vê a idolatria, o pecado, a desobediência, a mentira, o engano, a falta de Deus. Jesus olha para aquele povo que estava o ovacionando por fora, mas por dentro não o amavam de verdade, porque o texto de Zacarias diz que eles esperavam um rei, que seria o Salvador de forma política, e não o Salvador, Messias das almas, libertador da escravidão espiritual que aquele povo estava vivendo. E Jesus entra para cumprir o propósito do Pai em Jerusalém, porque ele sabia que este mesmo povo que estava aplaudindo, jogando folhas, o ovacionando, colocando as mantas, as suas vestes no meio do caminho, gritando hosanas, ele sabia que lá na frente este mesmo povo iria gritar de novo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ele poderia ter desistido desta missão, mas ele não fez. Ele poderia olhar e pensar: este povo é ingrato, tanta coisa que eu estou fazendo, tantos milagres, estou apresentando o caminho da vida eterna, e este povo está me negando o tempo inteiro. Mas ele não desistiu da missão que o Pai o entregou, ao ponto de ir no Getsemane ele orar e dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a do Senhor. Ele estava dizendo: eu sei que vai ser muito difícil, se houvesse outro meio, eu escolheria outro meio, mas como não há, Pai, eis-me aqui. Vamos cumprir o teu propósito, vamos cumprir a tua vontade, vamos salvar essas pessoas, esta nação, vamos salvar a humanidade do inferno e da perdição. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai até o templo, e lá no templo ele encontra cambistas, ele encontra
pessoas fazendo da casa de Deus negócio. Ele encontra pessoas pervertendo o lugar da adoração. E ele se irrita profundamente com aquilo, ele joga as coisas que estão na mesa para o chão, e ele diz: vocês estão transformando a casa do meu pai em negócio, e a casa do meu pai será chamada casa de oração. E mesmo com tantas frustrações que Jesus teve, eu louvo a Deus e glorifico ao Senhor, porque mesmo assim, Ele não desistiu da cruz. Porque desistir da cruz significaria desistir de mim, desistir de você. Mas o Pai não desistiu. Jesus não desistiu. E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome dEle, por Ele ter morrido por nós na cruz, por Ele ter dito na cruz: está consumado, que quer dizer está pago. O meu pecado está pago, o seu pecado está pago, o nosso pecado está pago na cruz. E nele nós somos livres. Nele nós encontramos a paz que o mundo não pode nos dar. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: Ele não desistiu de você. Agora diga para essa pessoa assim: então não desista. Muitas vezes você vai fazer a vontade do Pai, como Jesus fez. Em alguns momentos você vai ser aplaudido, mas em outros momentos você também será crucificado. Em alguns momentos você também se deparará com ingratidão. Você irá se encontrar com pessoas enganosas, mentirosas, falsas, corruptas, que irão traiçoeiramente lhe ofender e mentir, e talvez isso vá doer muito no seu coração. Talvez isso vai produzir até um desânimo muito grande no seu processo de caminhada. Mas Jesus, Ele lhe diz essa noite: eu não desisti, para você também não desistir. Filhinhos, tem de bom ânimo, eu venci. Então você não pode desistir. Você não pode parar. E Jesus, Ele não parou. Jesus, Ele entrou em Jerusalém e Ele cumpriu todo o seu propósito. E aí agora eu gostaria que você entendesse algumas coisas que acontecem no desenrolar dessa mensagem. Porque no capítulo 11, no versículo 1, na parte B, a Bíblia diz que Jesus, Ele envia os seus discípulos. Jesus, Ele sempre delega responsabilidades. Ou você acha que o seu objetivo de ser cristão é apenas esquentar esse banquinho lindo aí que o pastor comprou, bonitinho, confortável, com logotipo ali no fundo, coisa mais lindinha? Olha que coisinha mais bonitinha, que tem que comprar mais uma senha ainda para colocar na igreja, amém? Mas não é só para isso. Jesus,
Ele sempre nos chama, nos delegando responsabilidades. Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí Jesus olha para você e diz assim: eu também tenho uma missão para você. Eu também quero que você cumpra o meu propósito. Não é só ouvir louvores, não é só cantar na igreja. Você precisa fazer algo para mim. Não importa se seja no anonimato. Se eu não saiba, o pastor não saiba, ninguém saiba, mas Jesus sabe. Jesus sabe as pessoas que você tem alcançado através do seu testemunho, das suas orações, através da sua vida. E Jesus te delega essas responsabilidades, sabe por quê? Porque Jesus, Ele acredita em você. As pessoas podem não acreditar em você, o mundo pode não acreditar em você. Eu brinco até que na igreja é lugar do ex. Aqui tem ex de tudo. Porque tudo que nós fomos um dia ficou lá atrás. O pecado que nós cometemos algum dia ficou lá atrás. Em Cristo a Bíblia diz que tudo se fez novo e que eu me tornei uma nova criatura. E como nova criatura em Cristo Jesus. Às vezes o mundo diz assim: ah lá, aprontou, agora está na igreja. O mundo diz isso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Para o mundo o evangelho é loucura. As pessoas não compreendem o poder transformador do evangelho, da cruz do Senhor Jesus. Mas na sua vida, a cruz produziu mudança. Na sua vida, a cruz trouxe transformação. E se isso ainda não aconteceu, eu oro para que aconteça no nome de Jesus. Para que você seja profundamente impactado pela palavra, para que você seja um agente de milagres para esta geração, que você seja um agente ativo no seu meio, pregando a palavra de Jesus, falando do amor de Deus e sendo luz no meio das trevas. O que eu posso lhe dizer nessa noite é que apesar da nossa pequenez, apesar das nossas falhas, apesar de não termos absolutamente nenhum mérito, a ponto de, talvez nesse momento, não merecíamos nem ir para o céu, mas Ele olha com amor e com perdão para mim e para você, e diz assim: filho, apenas me clame, me busque, porque eu acredito em você. O Senhor acredita em você, não importa em qual situação você está. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Gideão, no livro de Juízes, no capítulo 6, lá no versículo 14, a Bíblia diz que os midianitas, os amalequitas invadiram a cidade, saquearam tudo, havia uma grande destruição, grandes perdas para aquele povo. Gideão estava malhando o trigo no lagar de uva, num lugar escondido, para que ele não fosse achado, para que os poucos mantimentos que restavam
não fossem saqueados. E ele orava ao Senhor, ele pedia um milagre, ele pedia para Deus fazer uma obra, ele pedia para Deus entrar naquela situação, porque o povo já não aguentava mais tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta luta. E aí, o Senhor diz para Gideão: Gideão, você vai vencer os midianitas. Você vai ser um guerreiro valente nesta batalha. Mas Gideão não deu ouvido a essa palavra. Ele olhou para si. Ele olhou para ele mesmo e diz: eu sou pequeno, eu venho de uma família pequena, eu sou menor. Ele diz isso: eu sou o menor na casa de meu pai. Eu sou tão insignificante, como eu vou vencer? E às vezes essa é a pergunta que muitos fazem no processo da caminhada: como eu vou vencer, Senhor? Como eu vou sair desta situação? Mas olha aí, Juízes capítulo 6, versículo 14, na revista atualizada, diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Tá fácil não, pastor, mas é nessa tua força. Porque tem alguém aí com você, chama-se Jesus Cristo. E você vai ir nessa tua força e vai vencer. Porque quem está mandando você avançar é o Senhor dos exércitos. E uma igreja parada é uma igreja que retrocede. Quem diz assim: eu estou parado, está andando para trás. Quem para, ele não avança, mas ele regride. As pessoas pensam: eu estou parado, estou no mesmo lugar. Não, quem está parado não vai na igreja, não ora, não lê Bíblia, não busca o Senhor, não fala de Jesus. Quem está parado deixa se ser influenciado pelas coisas externas, pelas palavras negativas, pelas palavras do adversário, dizendo que você é um perdedor, que você não vai vencer. Pelo contrário, meu irmão, o Senhor nunca desistiu de nós, nunca vai desistir. Por isso ele diz assim: levanta e vai, porque quem está mandando você ir sou eu. Então vai, continue semeando, continue pregando, continue falando de Jesus, chorando com lágrimas, fale de Jesus. A Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo eles colherão. Então você pode ter certeza que Deus irá cumprir milagres na sua vida. Mas eu vou te chamar a atenção para uma coisa muito importante: ninguém faz nada sozinho. Isso é um princípio. E Jesus, ele usava esse princípio e levava esse princípio a sério. Você não anda sozinho. Você não caminha sozinho. Jesus, ele manda 2 discípulos, vai em 2. Sozinho não, vai em 2. Vai em 2. Fazerem o que eu estou mandando vocês fazerem. Você não anda sozinho. Você não está sozinho. Fazemos parte de um corpo. E a Bíblia diz isso em Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você não foi chamado para ficar sozinho.
Você foi chamado para andar junto, para abraçar, para ser abraçado e para abraçar pessoas. Isso é um princípio. Deixe Deus te usar. Deus não vai te usar para a parede. Deus não vai te usar sozinho no quarto, sozinho no chuveiro, porque no chuveiro tem gente que canta maravilhosamente bem. Então sai para a rua e começa a cantar o amor de Jesus na vida das pessoas. Ah, mas eu não sei, chama mais um que sabe. Eu não sei evangelizar, chama alguém para ir com você. Mas saia, faça a obra do Senhor. E lembre-se sempre que você não está sozinho. Você não está sozinha nesta caminhada. Mas você precisa entender os princípios da servidão nesse processo. A Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos de servos. E servos no grego é doulos. E doulos se traduz como escravos. E escravo tem dono. Escravo tem senhor. Escravo não pode sair fazendo apenas o que quer. Quando o Senhor nos chama para ser servos e você diz assim: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, tu és o meu Senhor. Você está dizendo: eu sou teu escravo. Quem comanda a minha vida é o Senhor. Mas você não é um escravo por força. Você é um escravo alcançado por amor. Lembra do escravo da orelha furada? A Bíblia diz no Salmos 40, no versículo 6, na revista e corrigida, da seguinte maneira: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas a minha orelha furastes. A minha orelha, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Ser um escravo da orelha furada é ser um escravo voluntário. É você de desejo de servir a Deus, se entregar a Ele. A tradição conta a história de que o escravo da orelha furada era aquele que, quando recebia a alforria e não queria ser livre, era levado pelo seu senhor até a porta principal da casa, e todos os demais servos eram convidados a vê-lo, porque naquele momento o seu senhor furava a orelha daquele servo, e a partir daquele momento, aquele servo se tornava um escravo, porque ele decidiu ser. Ele nunca mais poderia renunciar à casa do seu Senhor. Jesus nos chama a isso, nos convida a este modelo de servidão. Jesus nos convida a ser doulos, escravos, voluntários. Eu quero servir ao Senhor, eu estou me entregando ao seu Senhor, ao meu Senhor. Porém, a partir desse momento, eu nunca mais posso virar o rosto para o meu Senhor. Eu nunca mais posso virar as costas para o meu Senhor. E eu tenho um Senhor. E se eu tenho um Senhor, eu não posso falar aquilo que quero e dá vontade de falar. Não dá? Tem hora que dá vontade de falar muita asneira. Mas eu tenho um Senhor que diz: não fale, você não vai falar. Eu tenho um Senhor que diz assim: não vai por esse caminho, você quer ir, e dá vontade de ir, dá vontade de chutar o balde. Eu olho para a direita, está um caos, eu vou para a esquerda, que lá é melhor. Esquerda não é bom não, irmãos. Entendedores entenderão. Mas tem gente que quer fazer, dá vontade,
E aí o Senhor diz assim: não faça, não vá por esse caminho, porque eu tenho um Senhor, e eu decidi obedecer aos seus mandamentos, eu recebi as suas ordens que me foram delegadas. E se Deus me deu uma orientação, meu irmão, faça. Se Deus me disse, se Deus te disse para fazer algo, faça. Porque o Senhor, Ele é contigo. Tem coisas que são extraordinárias, tem coisas que são sobrenaturais, tem coisas que aos olhos humanos as pessoas vão falar assim: isso é loucura. Mas se Deus te mandou fazer, faça o que Deus está mandando você fazer, porque Deus vai te honrar. Deus já mandou você orar por alguém doente, você estando doente? Já aconteceu comigo. Então ore. Às vezes você vai falar de coisas lindas para alguém, de que Jesus pode fazer, e você fala assim: Jesus, também estou precisando de algumas coisas lindas acontecerem na minha vida, estou precisando dessas coisas lindas. Ele sabe do que você precisa, mas aí ele diz para Josué no capítulo 1, no versículo 9: não fui eu que te ordenei? Seja forte, corajoso. Igreja não é lugar de covarde. Na obra do Senhor não é lugar de pessoas fracas e covardes. Jesus está dizendo: seja forte e corajoso. Não se apavore, porque tem momento que a gente fica apavorado. Tem momento que o desespero bate mesmo. Mas não se desanime, porque o desânimo paralisa. Quando estamos desanimados, nós não queremos fazer mais nada. O desânimo é a porta para a depressão. O desânimo é a porta para o caos. O desânimo é a porta para a frieza espiritual. E aí Jesus diz: não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluias. Aprenda uma coisa: o Senhor, Ele trabalha no processo. O Senhor, Ele trabalha no processo. Olha o que diz Marcos, capítulo 11, no versículo 2. Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-o e tragam-no aqui. Preste atenção comigo na ordem de Jesus, nos detalhes da fala de Jesus para os seus discípulos. Você vai entender que Deus trabalha no processo. Está doendo aí, irmão? Está doendo aí? Oh, Deus trabalha no processo. Às vezes está difícil, mas Deus está trabalhando no... Então preste atenção comigo. Primeiro Jesus, Ele diz para eles irem ao povoado. E aí Jesus diz: logo que entrarem. O termo logo é lio no grego, significa imediatamente, significa sem demora. Isso quer dizer que Jesus disse para eles assim: quando vocês forem, não é para fazer nenhuma parada, não é para vocês se distraírem,
com nada. É logo, é lio, é imediatamente. Não se distraia no processo. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: não se distraia no processo. Tem muitas distrações, irmão. Tem muita coisa para tirar o seu foco de Deus. Tem muita coisa aí acontecendo para você deixar de orar. Tem muita coisa acontecendo para você parar de ler Bíblia, para você jogar o livro lá e deixar ele empoeirando que você estava lendo com tanto ânimo, porque isso aconteceu lá em casa. Isso são distrações. Tem muitas distrações acontecendo para você não entender o processo, para você não cumprir a obra de Deus dentro do processo. E aí ele está dizendo: opa, coisa que eu tenho para você é logo, é imediato. Não é para ontem, não é para ontem. Fique atento, não perca tempo. E aí Jesus vai dizer para os seus discípulos assim: vocês encontrarão um jumentinho amarrado. O jumentinho estava o quê? Amarrado. Para você que não sabe, o jumentinho era uma das ferramentas sensacionais naquela época. Era uma das ferramentas extraordinárias que Jesus tinha naquela época. O jumentinho era a Ferrari do tempo de Jesus. Eu vou te explicar por quê. Porque o jumentinho, ele conseguia andar com muito equilíbrio no meio das montanhas, ele não caía. O jumentinho pisava entre os pedregais, entre as pedras, e ele não arriava. Ele tinha controle. O jumentinho tinha força, de muitos cavalos. O jumentinho, ele era sensacional para viagens, para subir e descer montanhas. Mas esse jumentinho estava o quê? Amarrado. Do que serve uma Ferrari na garagem, pegando poeira? Não serve para nada. Do que serve os seus talentos, amarrados e guardados na gaveta, escanteados? Do que serve? Pastor, eu sei pregar, eu sei falar de Jesus, eu sei cantar Jesus. Pastor, eu sei tocar um instrumento maravilhoso. Mas você tem? Não, só sei. Está lá guardado. Se você só sabe, isso é uma ferramenta parada. É uma ferramenta que está fora de uso. E observa, Jesus diz assim: esse jumentinho ninguém jamais montou. Jesus estava dizendo que aquele jumentinho estava guardando o propósito que Deus tinha para ele. Que ele não tinha cumprido ainda nada, ele não tinha feito absolutamente nada, mas o que ele iria fazer era algo extraordinário. Tem muita coisa aí que você ainda não fez. Tem muitas coisas que você nem imagina que Deus vai te usar. Eu não sei pregar, pastor, mas Deus vai levantar pregadores nessa noite em nome de Jesus. Deus vai levantar evangelistas nessa noite em nome de Jesus. Deus vai levantar profetas para esta geração em nome de Jesus. E aí Jesus continua dizendo assim: desamarre. Tem coisas, irmãos, que você tem que começar a fazer. É a ordem de Jesus, vai lá e desamarre. Tem coisa que você não precisa esperar ninguém te mandar fazer. Jesus está dizendo assim: começa a tirar a poeira. Desamarra esse jumentinho aí que ninguém usou. E aí Jesus continua dizendo: tragam-no aqui, que do grego é agô, significa guiar, levar. Pegue tudo que você tem, irmão, e leve até Jesus.
leve até. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo, irmão? Leve até Jesus. Meu Deus, eu não sei como fazer, mas leve até Jesus. Senhor, eu não sei como usar, leve até Jesus. Desamarre, tira a poeira, faz o que leve. Mas Senhor, não estão deixando eu cantar, não estão deixando eu pregar, não estão deixando eu evangelizar, não estão deixando, apenas leve até Jesus, porque Ele está tratando de você nesse processo. Mas você não levou até Jesus ainda não, irmão? Ainda não? Então leve até Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é lâmpada para os nossos pés, e Ele é luz para os nossos caminhos, porque Jesus, Ele conta com você. Você pode dizer mais uma vez para essa pessoa: Jesus, Ele conta com você. Jesus, Ele conta com você, meu irmão. Foi o que Jesus diz: se alguém lhe perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam: o Senhor precisa dele, mas logo o Senhor o devolverá. Sabe o que eu acho lindo? Jesus, Ele é especialista em usar coisas improváveis, pastor William. Quem imaginava que Jesus iria usar um jumentinho, entrar no jumentinho? Ele era Deus, Ele podia entrar até num alazão, num cavalo bonitão, né? Num cavalo branco, com pompa. O improvável é o que Jesus gosta de fazer. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 27 e 28, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus levanta homens improváveis, mulheres improváveis, que usa de uma forma improvável como você nunca imaginou. Tudo que você precisa fazer é dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não se importe com mais nada, apenas diga: eis-me aqui, Senhor. Porque Deus quer fazer um milagre grande na sua vida. Eu costumo dizer, pastor William, que aquele jumentinho nunca tinha sido usado antes, e ele foi usado. Jesus montou naquele jumentinho. Eu fico imaginando se o jumentinho falasse, irmão Gustavo. Se aquele jumentinho falasse, o que ele diria? Talvez a fala do jumentinho seria: não quero fazer mais nada, não quero fazer mais nada, porque eu já fiz o maior ofício da minha vida. Eu servi ao Senhor dos Exércitos, eu servi ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não preciso fazer mais nada. Será que seria assim que ele falaria? Se você se entregou a Jesus, querido, não lhe falta mais nada, apenas falta você se levantar, porque você já alcançou um dos maiores ofícios da história e da humanidade, que é a sua vida nas mãos do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Aprenda que Jesus, Ele te delegou responsabilidades. Jesus, Ele te deu orientação para fazer. Jesus, Ele conta com você. Então nessa noite Ele pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem são os profetas que se levantarão nessa geração? Quem são os homens e mulheres de Deus que não vão se curvar diante de Baal? Quem são as mulheres de Deus que mesmo com lágrimas e sofrendo não vão arredar, não vão abrir mão de servir ao Senhor? Aonde estão os adoradores nessa noite para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar? Então levante as mãos agora para o céu e comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui,
Senhor, eis-me aqui.